Olá, é uma alegria estar na sua companhia novamente para mais um vídeo. Hoje, para a biografia da princesa Luísa Maria Amélia da Bélgica, filha mais velha do rei Leopoldo II e da sua esposa, a arquiduquesa Maria Henriqueta da Áustria. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, curtir, compartilhar e comentar para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Então vamos lá. Nasceu princesa de Saxe-Coburgo-Gotha e princesa da Bélgica em 18 de fevereiro de 1858 no Palácio de Bruxelas, após 4 anos de casamento dos seus pais. Sua chegada, no entanto, foi uma decepção, porque era uma menina. Luísa nasceu durante o reinado do seu avô, Leopoldo I da Bélgica, e recebeu o nome da sua avó, a Rainha Luísa. Foi descrita por seu pai como uma criança de rosto branco e rosa, olhos grandes e escuros e um nariz enorme. Em 1864, nasceria outra menina, Estefânia. Luísa recebeu educação juntamente com sua irmã de um preceptor do palácio. Aprendeu a falar francês, inglês, alemão e italiano, e um pouco de matemática, história, religião, música e equitação. A sua educação foi tipicamente a inglesa, baseada na disciplina e na austeridade. Por seu próprio punho, ela descreveu que seu apartamento mais parecia uma cela de convento do que um quarto principesco. Fez uma forte amizade com a filha mais nova da rainha Vitória e com a arquiduquesa Maria Cristina da Áustria, futura rainha da Espanha. A primeira grande provação de sua vida foi a perda do seu irmão Leopoldo, herdeiro do trono, com apenas 10 anos, por um resfriado causado depois dele cair em um lago. Em suas cartas ela descreve, abre aspas, foi um rasgamento do meu ser, eu me atrevi a amaldiçoar a Deus, fecha aspas. Mais tarde, os reis teriam outro filho que nasceu morto e outra menina, Clementine, em 1872. A sucessão passa ao príncipe Filipe, conde de Flandres, irmão do rei, que tem um filho, pouco depois, Balduíno. Luísa tinha apenas 14 anos quando já era pretendida por vários príncipes europeus. Algumas fontes dizem que antes do casamento Luísa já havia tido flertes com vários homens, entre eles Fernando I da Bulgária, irmão de seu futuro marido, e o arquiduque Luís Vitor, irmão caçula do imperador. Porém, é mais provável que, se de fato essas ligações amorosas tenham ocorrido, elas se deram depois do casamento frustrado da princesa. Uma vez informada de seu noivado iminente, ela se lembrou favoravelmente de seu futuro marido, 14 anos mais velho, vislumbrado durante suas visitas a Bruxelas. No dia 4 de fevereiro de 1875, Luísa desposou seu primo, Fernando Filipe, de Saxe-Coburgo-Gotha. Seu casamento foi decidido por razões exclusivamente políticas e sem consultar a noiva. Por seu casamento com seu primo em primeiro grau, ela manteve seus títulos de nascimento de princesa de Saxe-Coburgo e duquesa na Saxônia. O casamento foi celebrado após um ano de namoro, porque Luísa ainda não tinha atingido a puberdade. Após a noite de núpcias, Luísa fugiu do quarto nupcial no castelo de Laeken e escondeu-se no jardim. Sua mãe foi ao seu encontro e confortou-a, explicando-lhe quais seriam os seus deveres dali por diante. Seu marido
toma por hábito lhe dar vinho abundantemente e ler-lhe histórias adultas todas as noites. Aos 17 anos, o palácio lhe parece muito sombrio e, além disso, ela deve submeter-se ao mandato de sua sogra Clementina de Orleans, que é quem dirige o palácio. Louisa não se adaptou a essa nova vida. A princesa Clementine era uma mulher de caráter e uma mãe possessiva que impôs sem rodeios seu estilo de vida à sua nora de 17 anos. Louisa e Felipe começam a ter discussões constantes. Felipe queria transformar sua esposa, que ele via como sua propriedade, e tentou apresentar a jovem a uma sexualidade que ela desaprovava, dando-lhe livros ousados para ler ou fazendo-a descobrir sua coleção erótica trazida do Japão. A jovem não se adapta nem à sua nova residência e nem aos costumes sexuais do marido. Louisa, dotada de uma personalidade forte e completa, não poderia se submeter, sem reagir, a nenhum tipo de regime. Ela tinha um senso muito aguçado de observação, um talento para imitar e uma sátira mordaz que gostava de destacar as falhas do seu companheiro. Ela se vinga dele, entregando-se a uma vida social mundana e a gastos absurdos, e faz as delícias da corte de Viena, onde sua beleza é atraente e sua atitude anticonformista aplaudida. Rapidamente começam os rumores sobre diferentes amantes. Louisa e Felipe se estabeleceram em Viena, onde tiveram 2 filhos. Leopoldo, nascido em 1878, e Doroteia, nascida em 1881. Mas Luísa multiplica os ataques de raiva e é uma mãe distante, que logo deixa as crianças nas mãos de uma governanta. Seus filhos foram criados separadamente para receber um programa adaptado. Leopoldo ficou sob a autoridade de um tutor, enquanto Doroteia ficou confiada a uma governanta. Nestes anos, Luísa faz uma profunda amizade com o arquiduque Rodolfo, herdeiro do Império Austro-Húngaro, filho de Francisco José e Elizabeth da Áustria, e noivo da sua irmã Estefânia. Quando Estefânia se estabeleceu na corte austríaca, sua mãe a avisou, abre aspas, evite Luísa. Se você a vir, raciocine com ela, mostre-lhe um bom exemplo. Luísa não é de verdade, não custa nada mentir ou agir. Ela é muito frívola. Fecha aspas. Apesar dos rumores, Luísa só teve sua primeira história adúltera confirmada em 1883. Ela se apaixonou pelo barão Daniel Damblanc, agregado militar de seu marido, mas o amante morreu inesperadamente em 1888. Luísa foi rapidamente precedida por uma reputação de escândalos, a qual ela deu crédito. Então, Luísa se apaixona pelo militar que o substituiu, o barão Nicholas Dory. A mãe de Luísa tenta convencê-la a deixar o seu amante, mas ela não lhe dá atenção. A relação dura até o casamento de Dory, em 1893. Apesar dos problemas matrimoniais, Luísa viaja muito com o marido, para a Alemanha, para a Bélgica, Itália, Espanha e Egito. Em maio de 1895, Luísa conhece seu grande amor em um parque de diversões em Viena, um oficial croata, o conde Jeza Matatic, 9 anos mais novo que ela, que se torna seu benfeitor além de amante. Luísa propõe-lhe tornar-se seu professor de equitação. Pouco depois, torna-se também o diretor das suas finanças. O imperador Francisco José chama Luísa
e aconselha-a a parar de ir aos bailes da corte e viajar para deixar as histórias amorosas para trás. A partir desse momento, Luísa torna-se uma mulher rejeitada pela sociedade vienense. A partir daquele dia, ela era, nas palavras de Matátic, apenas uma mulher caída, sem qualquer apoio. Os reis da Bélgica proíbem a sua filha Estefânia, casada com o herdeiro austro-húngaro, de vê-la. Em janeiro de 1897, a princesa escandalizou Viena ao deixar seu marido permanentemente e fugir com Matátic. O casal viaja primeiro para Paris e depois para Cannes e pelo sul da França. A sua história, ou escândalo, como eles preferem chamar, de amor, é conhecida por toda a Europa. Em 18 de fevereiro de 1898, Filipe desafia Matátic em um duelo, a fim de lavar a sua honra como marido desprezado, mas perdeu para seu oponente. Filipe e Matátic lutaram em um duelo em Viena, primeiro com armas e depois com espadas, na qual o príncipe foi ferido, levemente ferido em uma mão. Matátic foi para Nice encontrar com Luísa. Algumas semanas após o duelo, Filipe e o imperador da Áustria estavam determinados a trazer Luísa de volta e removê-la da influência de Matátic. Filipe decide declarar sua esposa louca e convence o imperador a enviá-la a um hospital psiquiátrico. A ela é dada uma escolha: voltar a Coburgo ou ir para o manicômio. Ela escolhe a segunda opção. É internada em maio de 1898. Seu amante é preso, acusado de falsidade por assinar vários documentos em nome de Luísa e de sua filha Doroteia. Em janeiro de 1899, no final do pronunciamento de sua sentença, Geza foi levado para a prisão militar. Após a publicação de vários artigos na imprensa austríaca favoráveis a Luísa, Filipe acreditava que sua própria situação na Áustria poderia se tornar delicada. Portanto, ele decidiu instalar Luísa fora do Império. De sua primeira casa de internação, ela foi transferida para a Alemanha, onde viveu com sua dama de companhia. Durante seus anos de internação, além de sua filha Doroteia, a quem ela viu em fevereiro de 1903, não recebeu nenhuma outra visita de seus parentes. Para obter a libertação de seu amante, ela se ativou efetivamente com conselheiros jurídicos e promoveu a publicação de artigos na imprensa em favor dele. Em 27 de agosto de 1902, Geza foi perdoado e libertado. Em 1905, Luísa é declarada saudável mentalmente e seu marido propõe-lhe uma separação amigável com uma pensão mensal muito generosa. Matátic, enquanto Luísa esteve internada, apaixonou-se pela jovem Maria Stogger. Luísa e seu marido finalmente se divorciaram em Gotha no dia 15 de janeiro de 1906, quase 8 anos depois da princesa ter dado início ao procedimento de divórcio. Ela fugiu para a Europa com seu amante. A essa altura, seus credores lhe perseguiam. Sem o apoio do pai, do ex-marido ou dos filhos, os gastos de Luísa fizeram-na afundar em dívidas. Finalmente, o imperador da Áustria paga todas as dívidas, o que significa a ruptura com o rei da Bélgica, o pai de Luísa, que se tinha recusado a pagar. Embora fosse filha do rei mais rico da sua época, ela foi forçada a alegar falência depois que soube que seu amante tinha forjado a assinatura de Estefânia para conseguir empréstimos. As suas joias e o seu guarda-roupa foram leiloados. A partir de 1907, outra jovem, Anna von Gibauer, a dama de companhia de Luísa, tornou-se amante de Geza.
Luísa foi forçada a viver numa pequena pensão. Sua filha e sua irmã começaram a mantê-la. Luísa começou a vida de uma pessoa apátrida. Juntamente com sua irmã Estefânia, ela entrou com várias ações judiciais contra o Estado belga para recuperar a herança do seu pai, que morreu em 1909. No entanto, em 22 de janeiro de 1914, um acordo foi concluído entre Luísa, o Estado belga e alguns dos seus credores. A Primeira Guerra Mundial e a derrota alemã empobreceram ainda mais Luísa, que decidiu publicar suas memórias em Paris em 1921. Estas foram nomeadas de Ao Redor dos Tronos que Vi Cair, que também constituem um testemunho da vida das cortes europeias. Luísa experimentou a pobreza novamente. Depois da morte de seu amante, ela recebeu um lugar para morar da esposa de seu primo. Em 1º de maio de 1924, aos 66 anos, Luísa morreu na pobreza de graves distúrbios circulatórios. Ausente durante o funeral de seu parente, a família real belga, que havia despachado seu homem de confiança, o barão Auguste Couffnet, em nome deles, lamentou-a por um mês. Sua única prole sobrevivente foi sua filha Doroteia, quem ela não via mais. Ela foi a personificação do escândalo, mas também da luta para ser independente e livre de um casamento infeliz que ela não tinha escolhido. Aguardo você nos comentários para me contar a sua opinião e as conclusões desse vídeo.